sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz que um pouco de fermento é o suficiente para fazer levedar toda a massa. Mas o que representa de fato o fermento na narrativa bíblica? Amanhã estaremos celebrando a nossa festa da Páscoa. E nessa festa, na cultura judaica, o povo judeu não podia ir. Também hoje não pode ainda comer fermento e nem sequer tê-lo em suas casas. Num contexto histórico, isso se deve ao fato do povo ter saído de forma apressada do Egito. E devido à pressa, à urgência que o Senhor tinha para tirá-los daquela terra que representa o mundo, o povo não tinha tempo de deixar o pão crescer, a massa levedar. Então o Senhor deu a direção àquele povo de que não carregassem fermento para não ocorrer de eles deixarem o pão levedando e gastarem tempo no Egito, que representa hoje o mundo. Dado esse contexto histórico, nós sabemos que toda velha aliança ela aponta para algo futuro, é apenas sombra de uma aliança maior. E na nova aliança, Jesus ele aborda o assunto novamente. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, lá em Lucas no capítulo 12. E conforme nós comentamos, o apóstolo Paulo ele também nos diz: não é bom o vosso orgulho, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então, se é um assunto recorrente nas Escrituras e aparece várias vezes, é porque isso tem muita importância diante de Deus. Naquela época, o fermento representava aquilo que ainda podia fazer com que o povo permanecesse um pouco de tempo a mais no Egito e que hoje tem nos prendido no mundo. Uma vez que nós fomos libertos por Jesus, a palavra vai nos dizer que Ele nos tirou de um reino de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se o Senhor já nos resgatou deste mundo, dessa era, o que será que ainda nos prende no mundo? E o que a Bíblia fala a respeito do fermento? Em Lucas capítulo 12, Jesus ele diz que o fermento é a hipocrisia, uma vida de aparências. E quantas pessoas hoje em dia que conheceram a Cristo, infelizmente vivem ainda uma vida de aparências, não tiveram seu caráter transformado. Nós sabemos que nós precisamos viver uma renovação diária. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 2, não tomem a forma do mundo, não vos amoldeis aos padrões deste século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E muitas vezes pessoas vivem uma vida de aparência. O fermento faz a massa crescer, dá aparência ao pão, mas só que não muda as características principais. Mas nós precisamos ser transformados no nosso entendimento se quisermos experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas nós precisamos deixar o Senhor nos transformar e ter nossa mente renovada se quisermos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6, como comentamos, associa o fermento ao orgulho. Ele diz: não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, porque basta um pouco de fermento para fazer levedar toda a massa. Ele também associa o fermento velho à malícia e à mentira, ao engano. Ele diz: vamos celebrar a festa, portanto, com os ázimos da verdade e da sinceridade. Então o fermento, a Bíblia mostra o fermento como orgulho, como a hipocrisia e como o pecado. O fermento é o pecado e é a única coisa que tem o poder ainda de nos aprisionar no mundo, porque a palavra nos diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Este problema foi resolvido em Jesus, mas se nós não nos apropriarmos do sangue de Jesus, dessa salvação que Ele liberou sobre nós, nós continuaremos os mesmos, escravizados pelo pecado. Uma vez que fomos livres, nós não podemos olhar para trás e desejar uma velha vida, mas devemos nos livrar do fermento que há em nós. Devemos nos livrar do orgulho, devemos nos livrar da hipocrisia, devemos nos livrar do pecado e deixarmos ser transformados pelo Senhor. O orgulho, ele é um mal que nos cega. O orgulho é como uma venda que impede-nos de enxergar os nossos próprios erros. E quantas pessoas estão marcadas pelo orgulho e não conseguem ver aquilo que há de errado dentro delas. O mal do orgulho é que ele nos impede de sondar o nosso coração.
E somente Deus pode expor um coração orgulhoso. Que a nossa oração seja como a do salmista, que no Salmo 139 diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, conduza-me pelo caminho eterno. Quando há o orgulho em nós, nós não conseguimos enxergar aquilo que precisa ser mudado, mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, porque é Ele quem esquadrinha os corações e prova os pensamentos. Somente Ele pode expor um coração orgulhoso, somente Ele pode remover de nós o fermento. Somente a obra de Jesus completa em nós tem o poder de remover esse mal de nós. Que celebremos essa festa não com o fermento antigo da velha vida, das velhas práticas, do velho orgulho, do velho eu, não com hipocrisia, mas que estejamos nus diante de Deus, que estejamos expostos diante de Deus. Que não carreguemos conosco essa aparência, essa vida de mentiras, mas que sejamos dispostos a viver uma vida de sinceridade, uma vida de verdade. Em João, no capítulo 6, Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Jesus é o pão sem fermento. O fermento, como dissemos, representa o orgulho, representa o pecado, representa o engano, a mentira, a aparência. Mas Jesus, Ele é verdadeiro. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Nele não foi encontrado pecado algum. Pelo contrário, lá em Isaías 53, a palavra vai nos dizer que Ele foi esmagado por conta dos nossos pecados, transpassados, moído por causa das nossas iniquidades. O pecado que estava sobre Jesus foi o meu pecado, foi o seu pecado. Mas Ele era puro, Ele não tinha mancha, Ele era perfeito. Em Isaías 53, a palavra diz que Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e moído por causa das nossas iniquidades. Então o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não tinha mancha, Ele não tinha pecado, Ele não tinha fermento, Ele é a verdade. Só Jesus, em Jesus nós encontramos vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu, um pão puro, um pão sem fermento, um pão que não vive de aparência. Na noite em que Ele foi traído, lá em Lucas capítulo 22, ele vai falar a respeito disso. Ele, junto com seus 12 apóstolos, ele celebrava a festa da Páscoa. Hoje nós conhecemos como a Santa Ceia, e aquela ceia que Ele celebra com os seus discípulos, sendo ali a Páscoa. No final Ele toma o pão e Ele diz: Este é o meu corpo que é dado por vós, comam dele. O corpo de Cristo, o pão, é o corpo de Cristo, esse pão sem fermento, esse pão sem pecado, que foi esmagado e moído para nos dar vida. Comer desse pão representa participar da vida de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, participar dos sofrimentos de Jesus, participar da vida de Cristo Jesus. Ele foi moído, Ele foi morto, Ele foi esmagado para que nós hoje estivéssemos vida. Então nós precisamos deixar com que essa obra seja completa em nossas vidas e não viver uma vida de aparências, mas uma vida de verdade. Viver como cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Jesus. Ele diz: Eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Que o nosso desejo, que o nosso anseio seja sermos parecidos com Cristo Jesus. Que não vivamos de aparência, mas que verdadeiramente sejamos transformados, libertos pela vida de Jesus que nos foi liberada. Que Deus abençoe você no dia de hoje, que possamos juntos celebrar a Páscoa com o entendimento de que nós não somos mais escravos do mundo, mas hoje nós somos resgatados para uma nova vida.